Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, tá? Nascimento de Jesus segundo os relatos dos evangelhos, né? O nascimento de Jesus numa gruta, especificamente, segundo o relato dos evangelhos. Bom, primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte, que segundo os relatos dos evangelhos, a família de Jesus saiu de Nazaré e foi até Belém. Essa caminhada é uma caminhada de 150 quilômetros. Ela leva 4 dias para fazer. Então, ao longo da estrada, então tem vários peregrinos, comerciantes que vão percorrendo essa estrada. E ao longo tem várias estalagens onde esse pessoal pode dormir. Então, existe uma ideia dessas estalagens aqui, é mostrada nesse livro aqui, Jesus em sua época, tá? Então ele vai mostrar aqui, vamos ver se dá para mostrar. Então ele vai mostrar essa estalagem aí, que é o Caravançará. Ele diz assim: talvez a hospedaria nos arredores de Belém fosse semelhante a esse tipo de caravançará, um dos tantos albergues para caravanas que pontilham as principais vias do comércio da época e abrigam os viajantes exaustos. Além da hospedagem, o caravançará oferecia proteção. Construído com blocos de pedra local ou tijolos de barro seco ao sol e cercado por um muro para afastar malfeitores, a silhueta do albergue no horizonte devia constituir uma agradável visão ao fim de um dia passado naquelas estradas poeirentas. Esses abrigos eram sempre edificados em volta de um poço e no pátio os viajantes davam água e comida aos seus animais e tiravam água para encher os odres. Talvez os hóspedes mais pobres também dormissem no pátio, mas se houvesse mau tempo, eles se abrigavam com seus animais debaixo do alpendre que corria ao longo do muro e constituía o andar térreo do edifício. Uma escadaria de pedra conduzia a um corredor aberto, ao qual saía uma série de minúsculos quartinhos sem mobília, à disposição de quem podia pagar. À sombra das mantas e das esteiras, dependurados para refrescá-los, os viajantes mais abastados podiam manter distância do barulho e do mau cheiro do pátio sujo e lotado de animais. Lucas narra que Maria e José não encontraram vaga na hospedaria, mas isso não quer dizer necessariamente que ela estivesse lotada, porque os lugares mais caros talvez eles não pudessem pagar, né? E tivesse até vaga. Por causa da proximidade de Jerusalém, o caravançara de Belém era provavelmente frequentado por mercadores, peregrinos e outros viajantes. Talvez José preferisse buscar abrigo na tranquilidade de uma gruta isolada para evitar que sua mulher, perto do parto, convivesse com o tumulto de uma companhia de cameleiros e almocreves. A outra figura que eu queria mostrar é essa daqui. Então você pode ver aqui um monte em calcário, né? Uma colina de rocha calcária que se estende da Galiléia até o Sinai. Há muitas grutas e refúgios na rocha, que possivelmente foram habitadas nos templos em que os pastores se valiam desses santuários para proteger os seus rebanhos da chuva e do frio. Às vezes cavavam na parede rochosa manjedouras para dar de comer aos animais. Esse tipo de formas esculpidas na pedra podem ser encontradas até hoje nas colinas em torno de Belém. Embora a Bíblia não diga claramente, numa dessas grutas poderia ter nascido Jesus. Então, essa história de gruta, né, também vai aparecer ali no Justino, no Diálogos com Trífon, ali no capítulo 78, em que Justino diz que a Sagrada Família tinha se refugiado em uma caverna fora da aldeia. Ele diz assim: José pegou seus aposentos em uma determinada caverna perto da aldeia de Belém. E enquanto eles estavam lá, Maria deu à luz o Cristo, o colocou na manjedoura e aqui os magos que vieram da Arábia encontraram ele. Orígenes de Alexandria, ali no século III, no Contra Celso 1.51, também dá um relato parecido. Ele diz assim: em Belém, a caverna é apontada onde nasceu, e a manjedoura na caverna onde ele foi envolto em panos. E o boato é que nesses lugares, e entre os estrangeiros da fé, que na verdade Cristo nasceu em uma caverna, que é adorada e venerada pelos cristãos. No proto-evangelho de Tiago, ali no capítulo 18, ele também fala assim:
José descobriu uma gruta por perto e introduziu Maria. Deixou seu filho com ela, indo ele mesmo à procura de uma parteira hebreia da região de Belém. Quando chegaram à gruta, José e a parteira que ele encontrou pararam, e eis que uma nuvem luminosa a encobria. De repente, a nuvem retirou-se da gruta e dentro dela brilhou uma luz, que começou a dissipar-se até parecer um menino para tomar os seios de sua mãe. Então, esses são os relatos aí do proto-evangelho de Tiago, de Orígenes e também do Justino. Todos eles falando, então, a história da gruta, né? Que é muito comum ali, segundo essa foto aí, na região de Belém, para guardar animais, né? E, naturalmente, eles escolheram uma gruta que estava vazia. A gruta era usada para gravar animais, né? Então, usaram. Então, o relato desses nascimentos, né, de qualquer maneira, na história, né, são relatos de um nascimento de uma pessoa pobre, de uma família pobre, sem muitos recursos, né? E não tinha, a estalagem não necessariamente estava lotada, não tinha recursos para, né, maiores condições. Então é isso. Muito obrigado, então.